Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso último dia da semana acadêmica de educação da Faculdade de Millennium. É uma semana que passou muito rápido, mas tão rica, né, de discussões, né? A gente aprendeu muita coisa aqui com as nossas professoras e os nossos professores, com vocês também trazendo suas contribuições, suas perguntas, né? Se você perdeu algum dos nossos encontros, eles estão gravados aqui, então vocês podem ver e rever. Se você é estudante novo, né, aqui na Unileia, a gente tem ainda, né, as gravações das semanas acadêmicas dos anos anteriores, né, então você pode ver alguns vídeos, né, enfim. É um espaço muito interessante que a gente acaba tendo um contato com vocês, mesmo pelo YouTube, a gente consegue, né, conversar um pouquinho, né, e conhecer um pouco mais de cada um de vocês. Eu sou a professora Úrsula, né, vou fazer uma audiodescrição, sou uma mulher branca, uso óculos, cabelo liso na altura dos ombros, cabelos castanhos, estou com uma blusa verde, atrás de mim tem uma imagem, né, um fundo de tela com o logo da Unileia. Eh, Vou dar um aviso a vocês com relação aos certificados, eu acho que o pessoal já compreendeu bem, mas pode ser que alguém ainda não tenha se situado em como é que a gente estava fazendo agora, né. Vocês vão receber apenas um certificado relativo à semana acadêmica, né, e não mais um certificado por palestra. Mas vocês precisam assinar a lista de presença todos os dias, né, porque, você vai receber um certificado de acordo com a carga horária da sua participação. Participou de uma palestra, 2 horas, 2 palestras, 4 horas, né, participou da semana inteira, você vai ter a carga completa da semana. Mas você não vai receber isso imediatamente hoje, né, eu falei que vocês vão receber em até 15 dias úteis após a última palestra de hoje à noite. Então, começa a contar a partir de segunda-feira e você vai descontar, sábado, domingo e feriados, porque nós temos um feriado aí dia 2 de novembro, né, está, chegando e vai entrar nessa contagem. Então todos vocês vão receber os certificados. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos que isso vai acontecer. Se ao final de 15 dias úteis você não receber o seu certificado, aí sim você entra em contato, abre uma ocorrência. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Escreva o seu e-mail corretamente. Se você não escrever o seu e-mail corretamente, você não vai receber o seu certificado, né. Então eu tenho visto que na hora de encaminhar os e-mails, volta um monte de e-mail, porque os alunos acabam escrevendo apressadamente e aí não recebe o certificado. Faça com cuidado, né, não precisa fazer correndo, para você poder receber o seu certificado. Dito isto, vou passar então a palavra para a professora Luciana Lamblé, que vai fazer a nossa palestra de hoje. A professora Luciana Lamblé, né, é professora do curso, de História, mas não só, né, vocês ah, da das dos das disciplinas comuns das licenciaturas também têm aula com a professora Luciana. A professora Luciana é historiadora, mestre e doutora em História, tem uma ampla experiência, tanto no ensino superior quanto na educação básica, né. Ultimamente ela vem trabalhando com adolescentes e a gente tem conversado muito sobre isso. E a palestra de hoje vai ter a ver com essa experiência dela, né, com esse grupo de estudantes. A palestra, então, tem como título "Estudantes educadores discutem a geração floco de neve". Não vou falar mais nada, vou ouvir você, Luciana. Muito obrigada por aceitar o convite, né, por trazer um tema tão relevante, tão atual pra gente. Vou desligar meu áudio, minha câmera, mas estou aqui para qualquer coisa. E vou ficar acompanhando, né, vocês aqui pelo chat do YouTube. Gostaria que vocês escrevessem, né, de que cidade vocês estão falando e qual o curso de vocês, tá? Então fiquem à vontade para fazer perguntas e comentários, que ao final a professora vai responder. Luciana, com você. Bom dia a todos e todas. Professora Úrsula, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez,
parabenizá-la pela organização do evento, é a 11ª Semana Acadêmica de Educação. A Úrsula faz um trabalho incrível no Unicep, no Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisa da Faculdade Unileia. Ela organiza os nossos eventos, nos dá todo o apoio, faz um trabalho incrível, então gostaria de parabenizá-la. Eh, eu estou acompanhando, né, desde segunda-feira o evento, gostando bastante, aprendendo bastante. Gostaria de parabenizar também os alunos que estão firme e forte aqui conosco, participando do chat. Ontem, não, anteontem, né, nós tivemos um intenso debate que eu fui mediando no chat, foi ótimo, os alunos participaram à beça, a gente estourou o tempo programado, então parabéns também. São futuros eu sei que tem alunos de outros cursos, né, mas de forma geral, são futuros educadores, alguns já trabalham na educação, mas estão aí complementando seus estudos, aperfeiçoando seus estudos. Então é isso, nós educadores não podemos parar de estudar, não podemos parar de debater, de refletir, esses espaços são fundamentais. Então, como a professora Úrsula falou, eu me chamo Luciana Lamblé, sou professora em História, fiz toda a minha formação em História, licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense. Eh, Leciono há 19 anos, ensino básico e superior, atuo especialmente no ensino básico, atuo especialmente no ensino médio, tá? E no superior já também há bastante tempo, desde 2010, talvez. Eh, Sou uma mulher branca, tenho o cabelo cacheado, mas ele está preso agora num coque. Tenho 41 anos, uso piercings no nariz e nas orelhas. Tenho tatuagens também, mas hoje não estão aparecendo. Eu estou com um casaco listrado, colorido, rosa, branco e uma cor que, sinceramente, eu não sei que cor é essa, um bege, talvez, sinceramente, eu não sei. E por baixo uma blusa branca. E atrás de mim está a parede da minha casa com 3 quadros, mas o fundo está desfocado, não dá para vocês verem. Bom, é isso, eu vou compartilhar aqui com vocês agora, sem mais delongas. Podem ir comentando no chat, a professora Úrsula está olhando, tá? E pode me interromper para falar alguma questão. A ideia aqui mesmo é reflexão, bate-papo. E como a professora Úrsula falou, tem muito a ver com a minha experiência recente no ensino médio. E eu vou explicar isso para vocês já já. Que toda essa reflexão que eu vou trazer tem a ver com minhas experiências, e aí é importante dar esse recorte, tá? Eu fiquei 10 anos sem dar aula para o ensino básico, então eu fiquei 10 anos sem dar aula para adolescentes. Eu saí em 2011, que foi o ano, que o WhatsApp veio para o Brasil. Isso é importante demarcar, porque vamos falar muito das redes sociais. E, eh, volto espera que não compartilhou, né. E aí eu volto com uma geração já do TikTok, com uma geração do TikTok. Então, tá muito baseado no susto que eu levei, do que era essa galera antes, lá em 2011, e essa galera agora, com essa geração totalmente nova aí, que eu estou chamando de estudante streaming, e que alguns estudiosos chamam de, geração floco de neve. Mas também vamos ver um outro conceito, que é a geração do quarto. Já vamos ver, está carregando aqui para mim a apresentação. Acredito que vocês já estejam vendo também. Então vamos lá. Vamos começar, pensando essa questão do floco de neve, tá?
que é um floco de neve? Um floco de neve, ele é lindo, ele é muito bonito. Tem aí uma imagem de alguns flocos de neve, tá? Eu coloquei nesse slide uma imagem de alguns flocos de neve. E ele é único, né? Um floco de neve não é igual ao outro. Cada floco de neve, ele é diferente, ele é de um jeito. Mas ele se desfaz facilmente. Rapidamente ele derrete, né? Você segurar só o próprio calor do teu corpo, você segurar um floco de neve, ele se desfaz todinho. Então ele é único, ele é muito bonito, mas ele se desfaz facilmente. Então essa metáfora foi usada por estudiosos, pesquisadores britânicos para falar dessa geração. Essa metáfora começa a ser usada já para pensar a geração que nos anos 2010, mas que colou de fato nessa geração de jovens agora, de adolescentes agora, né? Já começou a pensar, isso já começou a ser observado lá na segunda década dos anos 2000, na virada da primeira para a segunda década, isso já começou a pensar, mas ganhou ainda mais força no final da segunda década para o início da terceira, que é o que a gente está vivendo agora, 2023. E de onde veio essa história de floco de neve? Veio de uma fala do filme Clube da Luta. Não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme clássico, de 1999, é um filme que traz discussões incríveis, interessantíssimas sobre sociedade do consumo, o que é importante, o que a gente faz para ter. Enfim, é um filme muito interessante, com muitas discussões, mas tem um momento em que tem um narrador esse filme, que esse narrador ele fala o seguinte para as pessoas que vão morar na casa dele. Eu não vou dizer por que eles vão morar, o que eles fazem. Fiquem tranquilos para quem tem medo de spoiler, tá? Mas tem um momento que ele fala assim para as pessoas que estão lá: vocês não são especiais. Não são um floco de neve, o único, singular. Vocês são feitos da mesma matéria que vai se decompor como todo mundo. Então, foi dessa fala que surgiu a ideia de uma geração que é floco de neve, né? Que se acha muito única, se acha muito linda, né? De pessoas que se acham muito únicas, muito lindas, mas que se desfazem com muita facilidade, né? É óbvio que somos sujeitos, que as nossas subjetividades são nossas, né? Não tem outra Luciana como eu, não tem outra Úrsula Luciana, como a Úrsula. Oi, Luciana, desculpa te interromper, mas aí o imagina. pessoal do estúdio, para ajudar a gente, não passou. Você passou aqui o slide, mas lá no YouTube ainda está na capa. Eu não sei o que pode ter E acontecido. não Se sei, você... porque aqui pra gente, você viu passar, eu aqui Eu tô vi, vendo o segundo. peraí, o estúdio tem como ajudar a gente com isso? Talvez você descompartilhar e compartilhar de novo. O que você acha? Pode ser. Aqui está com atraso. Não está no. Mas o atraso está Então muito vou grande. descompartilhar. Descompartilha e compartilha. Tá bom. Desculpa interromper tua fala, mas senão a gente Não, não. imagina, não, mas isso é importante. Exatamente. Senão não faz sentido. Tô eu aqui falando e o floquinho de neve não tá aparecendo. Não. Espera aí. Não, temos que Enquanto mostrar o isso, o floco de neve. pessoal vai dizendo aí pra gente se já tinha ouvido essa expressão, né? Eu acho que é Vocês já viram interessante. filme? Se já assistiram o filme Clube da Luta, com Brad Pitt e o Edward Norton, né? É um filme clássico dos anos 90. Se vocês não assistiram, assistam, que é fantástico. Se quiser o conto final, É muito bom. É um filmaço. botar o final perto. E aí, Não, não pode contar o final. Sem contar o final aí. enquanto você está compartilhando, e aí você falando essa coisa das gerações, não sei se o pessoal viu aí rodando umas trends, né, nas redes sociais, que é assim, é uma pessoa entrando por uma porta. Aí ia falar, nascido na década de 1970, bate na porta e olha para a porta assim com raiva da porta.
Aí nascidos nos anos 1980, aí olha assim, mas não liga muito. Aí vai passando a geração, as pessoas vão ficando mais, ai, bate na porta e já fica. Passa o slide, Lu, pra ver. É, Passei. pronto, agora Agora foi, foi? apareceu o Ah, floco que floco de neve, bom. é. E aí no final, Que bom. nascidos nos anos Hum. 2010, aí bate na porta, cai no chão, chora e filma chorando. Já Perfeito. Perfeito, Úrsula. Eu vi esse meme, realmente, eu nem tinha lembrado dele. é. É exatamente isso, né? Eu lembrei de um outro meme que eu vi, que era assim, o filho tirou nota baixa, e aí o pai vai dizer, né? Não, como é que pode isso? O que que aconteceu aqui? E aí corta para a geração de hoje, os pais indo lá no professor, dizendo, o que que aconteceu aqui? O que que é isso? Dando Tem esporro isso. no professor e É. não no filho, dando uma bronca na professora, no professor. Mas é bem isso, né? É isso. Chora e ainda filma chorando, né? Bom, Então, bom, passou. agora estamos com. Ótimo. Então, a geração Floco de Neve, então a referência é essa, né? Clube da Luta, essa fala aí, né? Vocês não são especiais, não são um floco de neve único, singular. Vocês são feitos da mesma matéria que vai se decompor como todo mundo, né? Então, essa geração se acha, né, floco de neve, mas ela não se acha floco de neve do nada, né? Aí é que está a complexidade das coisas. O quanto a gente não alimenta, o quanto não foi alimentado, né? E o que que socialmente sustenta, né, o discurso do floco de neve? Porque o floco de neve, ele não se sustenta em si, né? Ele vai se desfazer muito rápido, ele se desfaz muito rápido, né? A gente vê os nossos jovens muito fragilizados, muito fragilizados. É, mas onde levou isso? Gente, o debate é imenso, e aí que vai entrar a questão da minha experiência. Vamos lá, como eu disse, eu tinha ficado 10 anos fora. Não dava aula para adolescentes há 10 anos. E aí eu volto e fico muito impactada, muito impactada. Eu encontro jovens ultra sensíveis, e aí, gente, a sensibilidade é óbvio que é uma coisa ótima, maravilhosa, importante e desejável. Mas a ultra sensibilidade, ela começa a causar muitos problemas, né? Pessoas ultra sensíveis, jovens que não suportam qualquer frustração, jovens extremamente adoecidos, tomando muitos remédios, remédios de tarja preta, medicalizados, com dosagens altas, né? E aí, outra coisa, não estou falando contra remédios. Em determinadas situações, os remédios são muito necessários, né? Mas eu acho que quando a gente tem uma geração medicalizada, a gente precisa começar a entender por quê, né? O que estamos fazendo com esses jovens? Comecei a encontrar jovens se cortando, se automutilando, jovens falando. Ontem eu falei isso na sala dos professores. Eu falei, gente, eles falam de suicídio como na minha época a gente falava de garotos, com a naturalidade com que a gente falava, né, dos meninos. Então, assim, eu comecei a perceber isso, né? E muitas crises de ansiedade, muitas crises de pânico, e um desencantamento, né? Eu costumo dizer que eu sempre gostei de trabalhar com adolescente porque eles são muito intensos e tal, e blá blá blá. E às vezes a gente até tinha que puxar um pouquinho o pezinho para a realidade, né? A gente tinha que fazer esse trabalho, né? Puxar ele um pouquinho para o chão. Agora é o contrário, a gente está tendo que levantar esses caras. Não, gente, vamos sonhar. Vamos, né? Vamos embora, vamos lá. Há um certo desencanto, né? E isso me assustou muito. Eu falei assim: não, para tudo,
para tudo. Eu preciso entender esses caras, até porque, né, eu sou professora deles, eu não posso chegar aqui, né, dar o conteúdo de história e pronto, acabou. Não, quem são, para quem que eu estou falando? Quem são essas pessoas? Né? O que estão acontecendo com esses jovens? Que eles estão tão adoecidos. Eu comecei a ficar muito mal e muito impactada, né, com as coisas que eu vi, com as crises de ansiedade que eu presenciei, né, o quanto, com as coisas que eles me contavam, com as coisas que eles tentavam enunciar do que eles estavam do peito, né? Que é angústia, né? Mas eles ainda não sabem muito bem elaborar, né? Enunciar, transformar isso em palavras. Então, é uma coisa aqui dentro, sabe? É uma coisa aqui dentro. Então, assim, isso começou a mexer muito comigo. Eu falei, peraí, eu preciso entender isso aí. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar. E é uma discussão muito ampla e muito complexa, que está dando seus passos iniciais, tá? Então, o que eu vou trazer aqui com vocês é compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo ainda, tá? Muita coisa ainda dá para sair, a gente ainda precisa entender muita coisa, e a gente está no olho do furacão. Quando a gente está no olho do furacão, é muito difícil a gente ter um distanciamento necessário, tá? Então, eu vou compartilhar aqui e também espero ouvir um pouquinho de vocês também, se vocês têm essas experiências, nas salas de aula ou em casa, ou com jovens que vocês conhecem, às vezes tem um filho que está na adolescência, uma filha, um irmão, uma irmã, um primo, uma prima, um vizinho, enfim, seus alunos, né, para quem já é professor, professora, na igreja, não sei, qualquer lugar. Estamos pedindo ajuda, na verdade, aqui, tá? É um pedido de ajuda. Então, eu vou trazer para vocês um outro conceito que vem de um livro chamado Geração do Quarto, que tem a ver com esse adoecimento psíquico. Eu vou continuar falando do livro, mas vamos só conceituar o que é uma geração quarto, tá? É um grupo de meninas e meninos entre 11 e 18 anos, frágeis emocionalmente. Aí é o floco de neve. É frágil, é muito frágil, que demonstra sérios problemas de convivência entre os seus pares e também com os adultos com os quais convivem. Ah, mas todo adolescente tem problema de convivência. Sim, sem dúvida alguma. Mas atenção para o adjetivo sérios problemas de convivência. Todo jovem, né, todo adolescente, ele vai ter um momento de tensão, principalmente com os da casa, né? Ah, o adolescente, ele está naquele momento de descolar dos pais. Ele está naquele momento de construir a sua subjetividade, né? E tá naquele momento de quem eu sou, qual é a minha identidade, né? De forjar isso. E a gente não pode esquecer algo que é muito importante. Fisiologicamente dizendo, o cérebro do adolescente não está completo. O cérebro só vai ter a sua completude depois, lá entre 18, 21 anos, por aí, né? Vai depender da formação, mas nesse entorno aí. Principalmente essa parte aqui, ó, né? Pré-frontal aqui, que é o lugar dos impulsos, das decisões, das tomadas de decisão. Então, nós estamos falando de alguém que não está formado em sua completude, formado fisiologicamente. Não estou nem falando da questão psíquica, porque estamos sempre, né, nos construindo, nos reconstruindo, enfim, né, de acordo com as experiências e vivências. Eu estou falando fisiologicamente. Esse cara não está pronto, né? Ele não está acabado. Porque culturalmente nunca estamos, mas fisiologicamente ele não está pronto ainda. E ele está passando por esse momento de descolar e, por vezes, negar: eu não sou isso, eu não sou papai e mamãe, né? Figura, né, de pai e mãe. Pode ser 2 papais, 2 mamães, não importa, né? Pode ser a avó, pode ser o tio. Essa figura, quem está ali comprometido com essa figura do cuidado. Eu não sou isso. Tá, mas quem que eu sou então? E aí o adolescente vai procurar seu bando. Por isso o adolescente anda em bando, né? Adolescente não faz nada sozinho. Você não vai ver um adolescente sozinho no cinema. Ele vai com 5 pessoas. Ele vai não sei o quê.
marcar de ir na festa. Você não vê um adolescente chegando sozinho numa festa, não, tem que chegar junto, né? Sai todo mundo à mesma hora de casa, combina um lugar para se encontrar, vai se arrumar na casa de alguém, porque não pode se arrumar sozinho, né? Tem que fazer tudo junto. Tá ali descobrindo o bando quem eu sou. Então, é óbvio que isso vai gerar conflito. É óbvio que isso vai gerar conflito. Só que a gente está vendo é que esses problemas estão muito sérios, estão ganhando uma dimensão maior, tá? Então, eles passam mais de 6 horas por dia visivelmente isolados, o que demonstra profundo sofrimento psíquico. Nós, seres humanos, nós somos seres gregários, nós somos seres sociais. Isso nos constitui e isso nos fortalece. Se você pegar lá os nossos ancestrais primitivos mesmo, uma das coisas que fez com que nós sobrevivêssemos foi a nossa identidade de grupo. Nós somos gregários, nós precisamos do outro, nós somos seres sociais, nós nos constituímos em grupo, tá? Quando a gente se isola, vai dar problema, vai dar problema, tá? Nós não somos seres para vivermos isolados, nós não conseguimos, isso traz sofrimento psíquico. Muita dificuldade de dizer o que sentem e um potencial de violência contra si ou contra o outro muito intenso, muito forte. Então, são jovens muito adoecidos psicicamente e governados por emoções adoecidas. Então, o que que a gente vê, né? A gente chega numa sala de aula de adolescentes, tá? E o que que a gente vê? Comportamentos depressivos, tentativa de suicídio ou mesmo, né, a passagem ao ato, o próprio suicídio, polidependência, né? Consumo de drogas pesadas e bebedeiras exageradas. Ah, adolescentes fazem isso. Eu estou dizendo que a intensidade está maior. Está maior, tá? Pornografia em excesso, e com a facilidade que se tem agora, né? Antes, na minha época, se alguém quisesse ver pornografia, era um malabarismo, né? Era um malabarismo ali, de madrugada, tentar ver alguma coisa na TV e nem sempre dava, porque né, não tinha TV em todos os quartos, nos quartos era na sala, não tinha como fazer isso, tinha hora para dormir, aí comprava a revista, tinha que esconder, é um malabarismo para se ver. Agora não. Assim, tá ali, ó, literalmente na palma da mão desses adolescentes, porque, gente, qualquer um que tem um celular tem acesso à pornografia, qualquer um, tá? Não tem como. Se tem internet, dá para ter pornografia. Anorexia e bulimia, tá? Um aumento muito grande, desses 2 transtornos alimentares, né, que está ligado a um transtorno de imagem, né, então essa coisa quem eu sou, como eu me vejo, né? Extrema violência contra si, e aí são as automutilações, os cortes muito grandes, né? Eles se cortam, eles se mutilam, porque essa dor que eles estão sentindo lá dentro, que eles não conseguem nomear e muito menos elaborar, ou seja, trabalhar em cima daquilo e superar dialeticamente, como eles não conseguem fazer isso, eles transformam em dor física, porque a dor física, ela é muito mais palpável, né? Então, assim, eu consigo ver, eu consigo nomear, tá doendo aqui, ó, é aqui, é nessa parte e é com esse corte. Então eu consigo, né, nomear, eu consigo palpar e eu consigo focar nessa dor que tá na minha pele, né? Porque essa dor que tá aqui, como eles fazem, né, alisando o peito, essa dor que tá aqui, eu não consigo segurar, eu não consigo ver, eu não consigo nem nomear. Então, o corte eu consigo, né? Sai sangue, eu tô vendo, né, tá ali. Então, eles transformam isso em dor física. Mas tem uma outra coisa também, as tatuagens. Nesse livro, A Geração do Quarto, tem a fala de um cara, de um jovem, que ele fez 40 tatuagens. E ele diz que cada tatuagem é referente a cada vez que ele pensou em se matar. Então, um jovem pensou em se matar 40 vezes. Então, as tatuagens nos jovens também são porque a tatuagem ela é de alguma forma isso, tá gente, sou uma pessoa tatuada, né, é uma espécie de, né, o piercing é uma perfuração, é uma enfim. Mas quando
isso é dado uma coisa é o adulto fazer isso, né, eu fui fazer isso depois dos 30 anos. Outra coisa é o adolescente fazer isso. Isso pode ser um indicativo de mutilação, né, de uma ideia de mutilação, de sentir essa dor, de marcar esse corpo, né, de botar essa dor materializada, né, é uma materialização da dor, eu dou contorno para a dor. Um corte, uma tatuagem, nesse sentido, a tatuagem nesse sentido, tá, gente, não é tatuagem de uma forma geral, é nesse sentido. Ela dá um contorno para a dor, né. A dor que é aqui, que é a angústia, não tem contorno. E isso é muito desesperador, né. E estupros, tá, também outra forma aí, e a violência contra o outro, né. Tem uma, entre todas as aspas, tá, uma brincadeira que os adolescentes têm feito, que bate no peito do outro, até o ponto do outro desmaiar. E a brincadeira é isso, o objetivo perde quem primeiro desmaiar. Então é nesse nível, tá. Então esse é o livro, tá, então aqui, só descrevendo o PowerPoint, tá, tem a capa do livro, a a Geração do Quarto aí, do autor, Hugo Monteiro. Ele entrevistou mais de 3.000 adolescentes, tá, mais de 3.000 adolescentes. Visitou escolas públicas e privadas, de diferentes capitais do país, tá, ele trabalhou com capitais, mas diferentes capitais, de diferentes regiões, e mais de 3.000 adolescentes. E aí, gente, é importante a gente pensar que esse adoecimento ele é multifatorial, tá? Não tem uma explicação. E é tudo muito complexo, porque é sistemático, porque somos seres humanos e somos complexos. Então, vamos tentar aqui refletir juntos alguns desses fatores, tá? E aí não é culpabilizando, tá, gente? Não vamos partir disso. Vamos pensar as nossas responsabilidades enquanto sociedade. Vamos pensar assim, tá? Então, por favor, vamos começar pela família. Quando eu comecei a observar esses jovens adoecidos, eu fiquei muito focada neles. E depois eu fui pensando que tem algo que não fecha. E aí eu comecei a conhecer alguns pais dos jovens adoecidos e fui vendo como os pais também estavam adoecidos. Se uma casa está adoecida, há muitas chances desse jovem também ficar adoecido. Muitas chances, tá? Então você tem uma terceirização dos cuidados. O que que acontece? Esses jovens passam muito pouco tempo com seus pais. Muito pouco tempo, desde criança, desde a infância. Né, esses pais estão trabalhando muito, há uma sobrecarga de trabalho muito grande, principalmente com essa questão das redes sociais, né, que, estão interrompendo o limite entre casa e trabalho, né, esse limite está muito fluido, então os pais estão ali no WhatsApp, não sei o quê, respondendo e-mail, respondendo lá, resolvendo coisas de trabalho, né, lá 10 horas da noite, 9 horas da noite, 7 horas da manhã. Então aquele café da manhã já não existe mais, e toma correndo, e não sei o quê, nã e você vai terceirizando os cuidados. Você tem muito relato de jovens que associam o cuidado não com, os cuidadores biológicos ali, familiares, mas com a babá, com a empregada, com por exemplo, eu já ouvi de adolescente assim: "Você não quer ser minha mãe?". Assim, eu fiquei assustada, porque adolescente falar isso, é porque criança, se eu tô dando aula para criança, e a criança fala isso, claro que acende um sinal amarelo, mas a criança, né, um adolescente fazer esse chamamento, né, "Pô, você não quer ser minha mãe não? Poxa, nã-nã-nã". Cara, imagina cara, você não tem filho, você seria uma ótima mãe. "Ah, por que que essas coisas me chamaram muito a atenção, né. Então, por vezes, por exemplo, alunos que vêm me contar coisas que eles falam: "Não, eu não contei isso para os meus pais". Ó, você sabe disso, não pode contar para minha mãe, não pode contar para o meu pai", né. Então, assim, me pedindo conselhos, assim, tal. Então há uma terceirização aí desse lugar. Muitos pais, em depressão, né, a depressão foi uma das
das doenças marcantes que atravessaram a geração, essa geração desses pais, né, uma epidemia, né, foi chamada de uma epidemia de depressão, que essa geração, sofreu, foi atravessada, né, então muitos pais, nem todos diagnosticados, nem todos sabendo lidar com isso. Nova conjuntura e crises econômicas, então uma mudança de um mundo muito grande que afetou que afetou essa mudança toda, afetou esses pais no meio de caminho, no meio do caminho profissional, por exemplo. A gente vê, por exemplo, muitas profissões que deixaram de existir, e aí esses pais ficaram completamente perdidos, porque não conseguiam mais ser provedores de casa, né, não conseguiram mais sustentar seus filhos. Nós vivemos um momento de crescimento econômico, então que essas pessoas que agora são pais tiveram possibilidades de ascensão econômica, de fazer uma faculdade, e que não estão conseguindo proporcionar uma ascensão aos seus filhos e sentem culpa por isso. Ou seja, muitos pensam assim, né, e aí óbvio, a gente está falando em especial de uma classe média, tá. Muitos pensam assim: "Cara, meus pais cresceram economicamente, né, alavancaram, e eu não estou conseguindo alavancar os meus filhos, assim, eu não estou conseguindo, proporcionar mais para os meus filhos", tá. Então eles se sentem muito culpados, muito derrotados, muito perdedores, eles se sentem muito perdidos com as mudanças, né. O Durkheim, Emile Durkheim, sociólogo, ele usava um conceito que eu gosto muito, que é um conceito de anomia. O conceito de anomia, eu já falei isso em outras conversas aqui com vocês, é um conceito que parte do princípio quando a sociedade está vivendo transformações, em que os antigos valores já não respondem mais a essa nova situação, mas que os novos valores ainda não estão consolidados. Então, esse momento de transição que é muito delicado, que gera muita insegurança, muita dúvida, muita pergunta, a gente se sente muito perdido, tá? E aí, aqui tem uma fala, né, de um adolescente de 16 anos. Na minha casa, todo mundo tem psiquiatra. E meu pai, ele precisa muito. Minha madrasta também. Eu preciso também. De boa. É tudo noiado. Então, essa coisa dessa casa adoecida, tá? É, outro fator, né? As redes sociais, tá? É, as redes sociais vão trazer um impacto absurdo nas relações sociais, mas não só. Na formação, na constituição fisiológica, cerebral das nossas crianças e nossos adolescentes. É uma discussão super complexa, não vai dar tempo da gente abordar aqui, então eu só vou levantar os pontos, tá, gente? É uma discussão muito complexa. Eu vou fazer indicação bibliográfica de onde vocês podem encontrar informações mais aprofundadas, porque não vai dar tempo aqui, tá? Fazer um mundo da aceitação e da aprovação. Eh, o As redes sociais, elas foram pensadas para fazer com que você fique o maior tempo possível nelas. E quando é que você fica muito tempo em algum lugar? Quando aquilo está te dando prazer, tá? Ninguém, ninguém assim, sã consciência, ninguém, né, fica num lugar de muito desprazer. Tem que ter algum gozo ali. O prazer tem que estar ali de alguma forma. Então, para você ficar muito tempo ali, rolando feed, né? Aquilo tem que estar dando prazer. Então, eles pensaram o seguinte, tá? O que que dá muito prazer, né? Vem o viés de confirmação. Então, o que que o algoritmo percebe? Você viu lá o vídeo de gatinho. O algoritmo, o TikTok faz isso muito bem, não é à toa que os adolescentes são muito viciados em TikTok. É a grande rede social deles, né? Então, assim, você ficou no vídeo do gatinho, o algoritmo percebe, gatinho, 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 manda ver no gatinho pra você. Então você vai ficando lá, você vai ficando. Ele percebe que você gosta de maquiagem, manda mais maquiagem pra você. Então ele vai alimentando aquilo ali, vai alimentando você de coisas que você gosta, dos seus interesses. Se você abrir o meu Instagram, as sugestões provavelmente vão ser diferentes das sugestões, provavelmente não, são diferentes, né, porque eu já vi já, das sugestões dos meus alunos, porque gostamos de coisas diferentes, no geral, de forma geral, tá?
Então, a gente tem esta, entre aspas, nação dopamina. Esse é um livro muito, muito, muito interessante, muito bom, de uma pesquisadora chamada Anna Lembke, acho que se fala assim, tá? O último livro dela lançado aqui no Brasil é esse aqui, Nação Tarja Preta, que ela vai falar sobre os opioides. Mas esse Nação Dopamina, ela vai explicar para a gente o poder da dopamina, que é um hormônio, é o chamado lá, tá, o hormônio da felicidade. Então, as redes sociais trabalham com isso. É uma injeção de dopamina muito rápida e muito acelerada. Só que o nosso corpo tende à homeostase. O que que é isso? Ao equilíbrio. Então, se você está jogando muito hormônio da felicidade, entre aspas, o seu corpo começa a produzir hormônio da tristeza também, porque precisa equilibrar. E aí, se você chega e desliga o celular, precisa desligar o celular, você tá com muito hormônio baixou a dopamina muito rápido e ainda tem o hormônio da tristeza, então o cara afunda. E aí ele quer de novo, ele quer de novo ser feliz, ele vai de novo, procura o celular, procura o que traz, né, empolgação, excitação, daqui a pouco ele cai de novo. Então ele fica assim. Então ele fica nessa montanha russa e isso faz muito mal para o nosso corpo, para a nossa constituição física. E o que que esse jovem vai buscar ali nessas redes sociais? Ele vai buscar uma sobreposição do plano virtual para o plano real. Ali, teoricamente, ele pode ser quem ele quiser. Ali ele tem filtro. Ele pode fazer o nariz dele ficar de tal jeito, ele pode fazer as bochechas ficarem mais rosáceas, ele pode fazer com que o seu queixo, tal coisa, ele pode fazer com que o cabelo fique de tal forma, ele pode recortar e só mostrar sendo alguém muito feliz. Que é o que, né, por vezes faz. Ele pode 1000 coisas ali. A gente já vai falar sobre isso, o que que eu estou chamando de geração streaming. E as escolas? Gente, se nós temos uma família adoecida, se nós temos adolescentes adoecidos, nós também temos escolas adoecidas, extremamente adoecidas, tá? O atual estágio do capitalismo, né, está transformando a escola cada vez mais tecnicista, mecanizada, uma escola modelo Enem, uma escola voltada para isso, né? Para aprovações, para notas, para competição. Então, um amigo meu, professor do colégio que eu trabalho, professor de física, ele ficou assustadíssimo. A filha dele está numa outra escola e ele falou assim: "Vou mudar, vou trazer para cá, não é possível", porque uma mãe numa reunião, a filha dele é criança, tá, criança tá no Fundamental 1. Uma mãe, numa reunião de pais, perguntou se a escola pretendia fazer com aquelas crianças redações no modelo Enem, Fundamental 1. Ela gostaria muito que a escola adotasse redações no modelo Enem, Fundamental 1. Estamos falando de crianças. Então, assim, a escola está cada vez mais esse lugar da pressão por desempenho. Você tem que ser ótimo, você tem que ser maravilhoso, basta você querer, basta você se esforçar, basta você. É sempre uma reprodutibilidade técnica ali, tá? E aí tem essa fala dessa aluna de 15 anos, dessa jovem de 15 anos. A primeira vez que eu me cortei, usei uma gilete. Foi no banheiro da escola. Na minha mente chegavam as imagens do dia a dia da minha sala de aula, do nervosismo da prova, da cobrança para ser alguém na porra da vida. Mas eu não sou merda nenhuma, sou um fracasso que anda. O corte sossegou essa agonia. Não aguento me olhar no espelho e ver que não consigo ser o que querem que eu seja. Então, gente, a pressão na escola, ela sempre existiu. Olha o nome, prova. Você precisa me provar, né? Então, ela sempre existiu. Mas a questão é como ela está sendo trabalhada dentro de um contexto todo adoecido, né? Então, é muito simbólico que essa aluna tenha se cortado dentro da escola, que ela tenha feito isso pela primeira vez dentro da escola. E que, ao se cortar, o que venha na mente dela sejam as imagens dela na sala de aula. Isso é muito simbólico, né? Então aqui tem a capa de 2 livros que eu sugiro muito para aprofundar no tema. Como eu disse, gente, o tema é muito complexo, não dá tempo da gente trabalhar aqui, tá? Então eu só citei, tá? A Fábrica de Cretinos Digitais,
que essa tradução ficou muito ruim, tá, gente? É um livro francês, mas a palavra em francês significaria aqui pra gente medíocres, pessoas que são medianas, medíocres, tá? E Foco Roubado, que vai falar de como as redes sociais, esses 2 livros vão falar de como a internet, as redes sociais especificamente, atuam no nosso cérebro e como isso atrapalha o processo de ensino-aprendizagem, a focar, como gera ansiedade, como a gente acha que a vida é rápida e efêmera, como um feed, né? É tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido e a gente não vê muito sentido, a gente não consegue se aprofundar em nada, né? Nada ganha consistência, é muito rápido. Então a vida também perde em consistência, tá? Então esses 2 livros eu indico demais. Então o que que eu estou chamando de estudante streaming, tá? Esse é um termo, tá, que eu criei. Eu não sei se eu vou continuar com ele nos meus estudos, mas por enquanto eu vou usar isso, tá? Eh, o autor desse livro Foco Roubado, eu não sei como se pronuncia, ele é britânico, então eu não sei se é Johan ou Johan Hari. Ele lembra a gente de que, o meio é também mensagem. Então vamos lá, o meio como a comunicação é feita é em si também uma mensagem. O exemplo que eu dei agora, o meio, a rapidez das redes sociais também é uma mensagem. O meio de que, assim, você precisa estar, receber like, compartilhar, aquilo ser visto a validação, também é uma mensagem. Ou seja, a forma como a gente se comunica é também uma forma como a gente vê o mundo. A forma como a gente se relaciona via comunicação é também uma forma como a gente está vendo o mundo. Então, as redes sociais, elas se transformaram também numa forma como a gente está vendo o mundo. Elas estão pautando. E aí eu não estou falando de uma entidade maléfica das redes sociais, não, como a gente está usando a rede social, tá? Como nós estamos manejando, instrumentalizando as redes sociais, elas também estão forjando, construindo a forma como a gente está vendo o mundo, tá? Então, a forma como a gente usa isso está sendo também a forma como a gente está se relacionando. Da mesma forma como o meu aluno usa Instagram, ele também está querendo se relacionar na vida não virtual, na vida real, analógica. Só que não dá certo. Então, esse cara, o que eu estou chamando de um estudante streaming, é o seguinte: esse cara, ele quer, na sala de aula, usar a mesma lógica do que ele usa um streaming. O que é um streaming? On demand, ou seja, pela minha demanda, pelo jeito que eu quero. Então você abre lá a Netflix, por exemplo, você tem milhões de filmes, de séries, de nananã, de nananã, é um monte de coisa. Ao meu bel prazer, né? Tô dizendo óbvio, gente, para quem pode pagar, para quem tem acesso, tá, gente? Estou fazendo esse recorte. Ao meu bel prazer, tá? Então eu posso escolher. O tempo todo eu posso escolher. Aí eu começo a ver um filme. Eu não gosto daquele filme. Eu pauso, assisto outro. Eu começo a ver uma série. Cara, adorei. Vou maratonar. Eu vou assistir todos os episódios essa madrugada. É isso, né? E aí eu vou ali. Eu abro o meu Instagram, não gostei desse conteúdo, não vou seguir. E essa pessoa detesta, bloqueio. Então é um controle muito grande. Esses adolescentes, desde muito novos, tiveram um controle muito grande. É só a gente comparar a geração anterior, vamos lá, a minha geração, né? Quem tem 40 a mais, quem, né? A gente, para ouvir uma música, a gente esperava tocar no rádio. Agora o cara tem Spotify. Né, a Taylor Swift lança uma música, todos os jovens do mundo que têm acesso à internet estão ouvindo ali no mesmo tempo, na mesma hora, a hora que eles quiserem, e é isso. A gente tinha propaganda no ontem, na aula de ontem, eu até falei para minha aluna: "Posso te usar na minha fala de amanhã?" Ela: "Pode, Lu, claro". Ela
foi assistir um programa e era em TV, e eles quase não veem TV e tal, não sei o quê, né? TV aberta, essas coisas todas. E ela falou assim: gente, eu nem lembrava que existia um negócio chamado propaganda. Ela falou isso. Eu nem lembrava. E aí, né? É chatão, porque você tem que esperar aquilo tudo. Aí ela fez assim com a mão, assim, um arco, como se fosse assim, gente, como se ela estivesse falando de uma década. Tem que esperar aquilo tudo até o programa voltar. Gente, aquilo tudo o quê? Então, é de uma ansiedade. No streaming, você não precisa nem apertar um botãozinho para o próximo episódio. Ele já passa automaticamente, né? A gente precisava esperar uma semana para ver o outro episódio, e olhe lá, e dava um negócio de esperar, ai, não, só ano que vem. E era isso, né? E era isso. Ela ficou incomodada de esperar o comercial. Ela falou assim: ai, tem que esperar aquilo tudo. Ela fez mesmo, tudo. Tudo. O quê? Um comercial. Então ela achou aquilo chatérrimo, né? Chatérrimo. E aí um outro aluno virou e falou assim: ele falou assim, cara, não dá para ficar numa fila. Falei: "Oi?" Ele falou assim: "Não, não tem como ficar numa fila, eu não consigo". Ele falou assim: "Eu me sinto mal numa fila". Falei: "Ué, mas só esperar aquilo andar, né". "Não, não", ele falou assim: "Cara, me causa", ele fez assim com a mão, me causa nervoso ficar numa fila". Então é isso. Então os caras, e aí eles vão para a sala de aula. A sala de aula é o avesso do streaming. Porque ele não pode pegar e passar: não, vou passar aula de química, porque eu não gosto de química, eu gosto de geografia. Vamos passar aqui, ó, pá, 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 pronto, geografia play". Não tem isso. É aula de química. Eu não gosto do professor tal, vou tirar o professor tal e botar o professor tal". Não dá para fazer isso, tem que ser o professor X, amor. Não vai dar para fazer isso. Então os caras, eles muito naturalmente abaixam a cabeça: "Não, não gosto dessa aula", ou "não gosto desse professor", ou às vezes os 2, "vou dormir, porque isso não me interessa". Não, não. Aí você explicar para eles isso: "Não, no caso, a vida não é assim". E aí os caras ficam numa tensão, numa dor, numa ansiedade, né, que é o floco de neve, se desmancha. Eh Papo, assim, de você receber provas com notas baixas e os alunos passarem mal, terem acessos de estouros incontroláveis, porque tiraram uma nota baixa. Não pode se frustrar, assim, não há essa frustração, não há possibilidade de uma frustração, não há possibilidade de eu não assistir uma coisa que eu quero assistir. "Não, eu quero ficar no com o meu celular, eu quero olhar meu celular agora". "Não, mas agora você não pode olhar o celular, agora você tem que olhar para cá", assim, porque processo de ensino-aprendizagem precisa que você tenha um foco. Então, assim, é esse estudante streaming, né, em toda a sua complexidade, tá, em toda a sua complexidade. E, além disso, seguindo a lógica das redes sociais, a escola passa também a ter um viés de confirmação. Ela precisa reforçar o que o aluno sente e o que ele pensa. Se não fizer isso, é uma tragédia, é uma tragédia. E o conhecimento, a gente sabe que não é bem isso, né. O conhecimento é doloroso, ele nos tira da nossa zona de conforto. É frustrante, assim, tirar um zero. Claro que eu já tirei. Achei legal? Não, achei um horror, mas ok. Vamos lá, o que que eu errei? Como é que eu posso fazer para melhorar, né. Eh, então, assim, a escola é um lugar também de frustração. É um lugar de dor, é um lugar de, cara, é muito ruim você pegar, ler uma coisa e não entender. Claro que é ruim, é óbvio que é ruim, mas é um desafio. Vamos embora, vamos lá, o que que eu não estou entendendo? Você entendeu? Você não entendeu? Como é que eu faço? Professor, ó, né, olhar ali aquelas fórmulas de química de física e falar: "Senhor, misericórdia". Não, mas vamos lá. E aí? É isso, é estimular. A escola é um lugar também da dor. A gente tende a falar: "Ah, a escola do acolhimento", sim, o acolhimento da dor, inclusive. O conhecimento é também doloroso, porque te tira desse conforto e te tira do controle, te tira do controle. E é uma geração que ama demais o controle, porque foi dado o controle, né. As redes sociais, o streaming te dá muito controle, só que a vida real não é tão assim. Gente, de uma forma muito superficial, de uma forma de painel,
é um pouco das reflexões que eu tenho tido, das leituras que eu tenho tido, e espero ter contribuído de alguma forma para para reflexão. Lembrando que, assim, eu só levantei alguns pontos, eles são muito profundos, muito complexos, porque somos muito profundos, muito complexos, nossos adolescentes também, nossa sociedade também. Então ficam as sugestões bibliográficas aqui que eu falei para vocês. A Fábrica de Cretinos Digitais, essa tradução horrorosa, mas é isso. Foco Roubado, Nação Dopamina, A Geração do Quarto e, por último, esse livraço aqui maravilhoso, A Máquina do Caos, Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo, do Max Fischer, para quem quiser aprofundar a questão. É isso. Lu, muito obrigada. Toda vez que eu converso com a Luciana, gente, eu saio com a lista de livros e filmes. Essa mulher vai me levar para além. Financeira, intelectual vai ajudar. Mas, enfim, muito obrigada. Assim, você foi falando, além de eu querer comprar todos os livros, fui ficando mais tranquila, porque eu tenho uma filha adolescente, então ela só é adolescente normal, não tem nada disso aí, né? Que bom. Tem as questões geracionais, certa Sim. influência de tudo isso, mas está saudável. É, Antes da gente eu trazer aqui as conversas, eu gostaria de pedir ao pessoal do estúdio, eu não sei se está tendo alguma questão de atraso da informação, para colocar o link do certificado, que eu já coloquei aí no chat, mas ainda não chegou aí, por favor, então, Lucas, se for possível colocar agora. E aí, Luciana, eu achei que você fosse, enquanto o Lucas está se organizando aqui, eu achei que você fosse falar para gente aqui aquela sua experiência com a educação infantil. Eu acho que é interessante, porque você me contou quando você foi pegar o giz de cera e as crianças no Ah, parquinho. Porque vejam bem, gente, assim, é um contraponto, como é que isso te chamou a atenção, né? Aí você foi falando, assim, essa educação infantil, essas crianças ainda não foram, né, totalmente tomadas, porque já está na mãozinha delas o celular, né? Mas ainda uhum. não foi criada não deu tempo de chegar essa coisa toda, né, neles. O Lucas me mandou aqui uma foto do link que está aí, mas para mim não está. Então, pode ser alguma coisa aqui na minha transmissão do YouTube. Então, peço desculpas, mas já está lá para vocês. Enfim, estou carregando aqui o chat carregando aqui o YouTube. Tá, realmente a minha conexão tá bem ruinzinha. Eu nem vi aqui pelo Teams a sua apresentação. Eu vi só pelo YouTube, não estava passando aqui. Mas enfim, obrigada, tá, Lucas. Aí, gente, conta, Luciana, como é que foi essa sua percepção dessas na escola, que eu acho que Falando, é legal também para a gente tá, falando bem pensar aqui rapidinho, que a nesse. gente está com o É. tempo estourado aí. Eu estava contando para a Úrsula, antes da gente começar aqui, que eu fui fazer um trabalho com os alunos, enfim, queria giz de cera, e aí fui lá na educação infantil, pedi à professora um giz de cera. E aí estava no momento de recreação, elas estavam brincando num parquinho, eu trabalho numa escola enorme, que tem muita área livre, bambuzal, não sei o que, aquelas coisas todas, as crianças estavam lá, aquela coisa toda. E aí eu fui falar com ela, ela falou assim: "Tá, espera aí que eu vou ver uma outra professora para ficar aqui, vou pegar o giz para você". Nesse intervalo todo, que eu estava falando com ela, que foi procurar outra professora, tiveram 3 questões com alunos ali que ela teve que dizer não, que ela teve que dar uma chamada de atenção nos alunos, e as 3 criancinhas, né, falaram: "Ah, tia, desculpa", aí pediram desculpa para o coleguinha e tal, ela teve que, ou seja, ela teve que dar 3 nãos. E os 3 nãos foram, assim, muito bem recebidos pelas crianças. E aí eu virei pra professora e falei assim: "Vamos trocar? Porque se eu falo não pra um ele vai chorar. Se eu digo pra ele não, não, ele chora.
chora. Aí ela riu, porque eu falei isso, né, brincando na coisa, eu falei assim e aí ela falou assim: "É, a gente tem ouvido isso aqui, que lá no médio, tá tendo muito problema de choro, dos alunos ficarem chorando, nã-nã-nã". E eu falei assim: "É", eu falei: "Você deu 3 nãos aqui, você deu 3 cortes, e os alunos estão aí, ó, estão brincando. Eu quero ficar aqui, eu falei: "Vamos trocar, vai lá, leva o giz de cera para os adolescentes, deixa eu ficar com as crianças aqui". Aí foi essa brincadeira que eu fiz. É, mas é uma brincadeira bem reveladora, né, assim, Uhum, uhum. né, tá na escola também, óbvio que crianças, né, são fases diferentes da vida, mas a gente pensa que a criança pequena vai chorar, que ela vai dar o ataque, ela vai, né, É, e não, aí tá sendo o adolescente, né, e por todas essas questões que você trouxe aqui pra gente, e como você nós estamos no olho do furacão, né, então é momento mesmo da gente pensar, né, tem essa dificuldade do distanciamento, mas é interessante. Aqui algumas pessoas estão falando de experiências com filhos, né, que de fato procura ficar atenta a essas questões, fala, né, orienta os diálogo, gente, adolescentes. estar junto, ouvir. Leve a sério que a gente tende a não levar muito a sério. Não, leva a sério, ouça, entenda, assim: "Cara, o que está acontecendo? O que que você está sentindo?". Você já perguntou para o teu filho o que que você está sentindo? O que você está sentindo? Você consegue dizer o que que você está sentindo? Né, ouvir, estar presente, conhecer os amigos, as amigas, com o que que eles estão saindo, o que que eles estão, nas redes sociais, com o que que eles estão falando, é muito importante. E uma outra coisa importante, né, assim, o pessoal tá falando, dizendo que tinha que ter mais tempo de palestra ou uma continuidade, eu concordo. Eh Enfim, ó, dica, a professora Luciana Lamblé, ela tem, lá no Instagram dela, de vez em quando ela anuncia umas atividades que ela faz em outros espaços, discussão de livro, discussão de filme. Então segue a Luciana que você também vê discussões em outros, você quer falar aí seu Instagram para o pessoal te acompanhar? É @Luciana_Lamblé. Pronto. Aí vocês vão procurar a Luciana e vocês vão ver que ela sempre coloca dica de filme, de livros, ela faz alguns vídeos comentando os filmes, os livros, algumas situações, então é legal, né, acompanhar. Eu sou fã, sigo, hashtag, né, fã da Luciana. E é isso. E eu acho que outra coisa importante que você veio trazendo aqui, das famílias adoecidas, né, e das escolas adoecidas. E aí nós aqui, profissionais da educação, às vezes estamos adoecidos em casa e no trabalho, né. E e Exatamente. e ambientes adoecedores, né, pelos motivos que você já bem colocou aqui. Então, assim, isso também da gente olhar pra gente, né, porque é igual aquela história do avião, né, o avião tá caindo, aí eu nunca tive na situação do avião caindo, graças a Deus, mas as orientações da aeromoça, né, cai a máscara, você coloca em você primeiro, de oxigênio, depois você coloca no do lado, porque se você for botar a máscara no do outro, você desmaia, aí você não ajuda o É. outro e vocês 2 morrendo, né, Um então desses livros usa essa metáfora, eu não lembro agora exatamente qual, mas um deles fala: "Gente, é igual", falou a mesma coisa, "é igual avião. aham, Primeiro você bota a máscara em você, para depois botar no da criança, botar na criança. é. Ninguém cuida se não está sendo cuidado, se não se cuida. Ninguém tem instrumento para cuidar". Né, então acho que fica aí também essa dica, né. "Ah, eu sou pai, mãe de adolescente, como é que eu estou?", né, eu acho que, né, estou precisando de ajuda também, né, então vamos embora. Professor de adolescente, professora de adolescente, estou precisando de ajuda também? Então, né, antes de ajudar vou botar minha máscara, né, de oxigênio para eu não desmaiar no meio do caminho, não serem 2 caídos mortos lá no chão. E a gente está falando de morte, infelizmente, mesmo. Né, a gente tá falando disso também. A gente não tá falando de um adolescente rebelde que bate a porta no quarto: "Ah, Normal. não quero fazer dever de casa", né, e Uhum. isso é uma coisa, a gente tá falando de gente em situações bem Esse Geração graves, do né. Quarto entrevista pais também, e pais inclusive de filhos que se suicidaram.
É um livro que eu não quero ler agora, mas é É, importante não, ler. Né, mas eu acho que é importante, né, enfim, fica aí essa reflexão. Eu acho que acho não, né, a gente fez essa palestra justamente porque como professor é um tema que a gente está vivendo, né, a gente está na sala de aula, então precisamos nos instrumentalizar enquanto profissionais, né, e aí eu chamo a atenção para vocês, a gente recentemente foi Dia dos Professores, aí ficou aquela coisa linda de: "Ai, feliz Dia dos Professores, que missão bonita, que dom". Não é missão, nem é dom, né, é trabalho, é profissão, é estudo, né, então, a cada momento surgindo questões novas e que nós, como profissionais de educação, precisamos nos instrumentalizar. E isso está acontecendo muito entre aqueles que estão trabalhando com adolescentes, né. E agora o que que eu faço, né. Eu lembro também, assim, eu converso muito com a Luciana sobre isso, quando você me contou de uma aluna, imediatamente de manhã chegou e falou assim: "Ah, professora, eu quero ir no banheiro". Aí você: "Oi", nem deu bom dia, não sei o que, aí ela vai e tirou o casaco, mostrou que ela tinha se cortado, né. E você dá aula de história aquilo ali e vamos falar da Revolução Francesa, como você não fez, você não faz, né. E é por isso que você tem buscado isso. Então, não dá, a gente está num momento que, de repente, muito mais importante do que discutir a Revolução Francesa, ou seja lá o que for, é parar com esses adolescentes e: "Opa, né, o que está acontecendo?", porque é soco no estômago, né. Eu sim. acho que eu não, enfim, não sei como é que eu reagiria nesse momento, a menina baixa o casaco, mas está cortada. E se É. cortou na E a escola, né, pandemia é doido. e a pandemia ainda agravou muito isso aí, né, agravou muito a saúde mental de óbvio, todo mundo, mas, os adolescentes tiveram um impacto especial na pandemia, porque é uma fase muito complicada para estar trancado em casa e, enfim, com tudo que estava acontecendo, né. Então, sim, essa aluna ela é minha aluna ainda, esse ano novamente, e o caso dela está bem grave, discutimos essa semana o caso dela. E aí vem uma pergunta que vai ser a última, mas eu acho que é muito importante, do Ricardo, teu orientando, né, primeiro te elogia e tudo mais, e, ele faz a pergunta que eu acho que é legal, né, ficou percebido, né, na sua fala, pelo que você trouxe, que isso tem atingido muito as famílias de classe média, né, média, média alta, mas como é que está isso nas famílias de classe mais baixa? Você chegou a ver, assim, alguma coisa? Como é que isso está? Então, eu não trabalho eu trabalho com alunos de classe média, e média alta, mas eu estou fazendo pesquisa, né, entrevistando profissionais de educação, é uma outra pesquisa, né, enfim, ligada aqui à Unilei e tal, eh, e que eu apresentei no semestre passado, né. E então eu estou tendo muito contato com professores, profissionais e tal. O que eles dizem é o seguinte, que há também uma dimensão do adoecimento muito grande, só que se agrava por vários motivos, porque eles sequer têm um suporte, de conseguir a terapia, a psiquiatra, muitas vezes, uma família muito além de adoecida também, muito desestruturada, por exemplo, muitos quem é o pai? Né, se foi embora, sumiu, não sabe quem é, não é aquela coisa toda. Eh, as mães que trabalham demais para sustentar a família, né, vem pouco, vem muito pouco, então tem sim um adoecimento que é de outra ordem, que tem outros componentes também, tá. Muitos nem têm esse quarto para ficar isolados, óbvio, tá, é uma outra realidade, mas que há sim, que eles percebem sim um adoecimento também da juventude, né. Mas que eles são forçados, né, um outro componente, eles são forçados a amadurecer muito rápido, a virar adultos, quando eles não estão preparados para ser adultos ainda. Então muitos já têm que tomar conta dos irmãos, já têm que fazer almoço, já têm que trabalhar, já têm que
Então, assim, tem esse outro componente. Mas que sim, que eles encontram também alunos que se cortam, alunos que falam de suicídio, alunos que estão muito desesperançados, que não sonham, que não. Tem um filme muito forte chamado Nunca Me Sonharam. Eu indico esse filme. Porque pega também essa galera, né, da baixa renda e tal, que é muito muito impactante. Nunca me sonharam. Você nunca ser sonhado é uma coisa muito triste. Não sonhar você é muito pesado. Então eu indico muito. Bom, gente, vamos ter que encerrar, né, infelizmente. Novamente te agradecer, Luciana, por esse momento, sempre bom aprender com você. Aos nossos estudantes, nos encontramos hoje à tarde, eh, deixa eu achar aqui, com a professora Thalita Campelo, uma introdução sobre termos e tecnologias de IA, e à noite com a professora Luciana Mendonça, discutindo educação ambiental. Então é isso, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.